corredor com este. Então, tem coisas que a gente, né, inclusive, pretende negociar para ter certeza que o corredor vai ser implantado. Mas tudo que foi possível fazer, a gente fez. E depois tem essa outra área também, que já existe o corredor implantado. Enfim, então a gente procurou fazer o máximo possível de áreas de preservação e de maneira que ainda seja possível ocupar com áreas de inovação, né, aqui e aqui. Esse aqui é aquela borda sul, onde tem uma diretriz viária, mas a gente não deixa de permitir que os animais circulem, etc. Essas patinhas são os pontos em que está prevista passagem de fauna. Vão ser necessárias várias passagens de fauna para que a gente possa ter uma circulação viária também, atravessando essas regiões, senão a gente fica com uma área realmente isolada. Agora eu vou passar para... Não, esse aqui ainda é dos corredores ecológicos, mas esse aqui também da parte dos corredores ecológicos. Então vocês veem que assim, a equipe de geografia e de mapeamento da Unicamp e da DEP já está desenvolvendo uns planos bem mais detalhados. Esse aqui com relação à biodiversidade, que também está sendo estudada. Não sei se o Wesley tem que sair, mas o professor Wesley, que é da biologia, também está assessorando nessa área. E agora eu já passo para a mobilidade, para a Marcela. Bom, então eu sou Marcela, como a Gabi falou, eu sou pesquisadora do CELCI, e então minha atuação aqui no projeto é no âmbito da pesquisa do CELCI, que a gente desenvolve e faz estudos de aplicação disso nesse território. Vou falar um pouco sobre o que a gente fez em termos de compatibilização, né, do projeto que foi desenvolvido pelo CRIS, com questões que a gente tinha pré-existentes aqui no campus, como, por exemplo, os corredores ecológicos, e também com as diretrizes viárias, né, algumas já aprovadas pela Prefeitura e algumas aí em processo, né, de análise e aprovação pela Câmara. Então, aqui, como a Gabi falou... Aqui. Gabi, tem a luzinha? Tem a luzinha? Tá. Bom, então, em conjunto, né, com o pessoal do CESUS, com o pessoal do DEP, a gente estudou a possibilidade de aumentar, então, né, de alargar esses corredores ecológicos que já eram previstos. Então, a gente conseguiu encontrar área suficiente para alargar esse corredor ecológico aqui e também fazer essa duplicação, né, essa redundância, para que a gente tivesse certeza que existiria um corredor ecológico nessa área. E muitas das vias, né, que estavam previstas pelo CRIS passavam por cima, inclusive, de matas tombadas. Então, isso não seria viável. Então, a gente também trabalhou para fazer uma compatibilização, desviar essas vias. E pensando sempre como que a gente podia também pensar nesse território, que vai ser um polo gerador de viagens, pensar nessas viagens que podiam ser a pé, podiam ser de bicicleta. Nem todas as viagens que são geradas precisam ser com automóvel. Então, todas essas vias são pensadas para a gente ter calçadas largas, arborização contínua, né? A gente sabe que uma copa contínua em cima das calçadas é muito importante para a caminhabilidade, para que a gente pudesse ter essas áreas aqui de estacionamento. Sempre lembrando que aquela área que é dedicada ao estacionamento junto à calçada, não quer dizer que 100% daquilo vai ser dedicado para carro parado. Você pode usar isso também, por exemplo, para aquelas baias, né, para os ônibus pararem, sem atrapalhar o tráfego. Isso permite que a gente tenha um número menor de vias, né, de faixas dedicadas aos automóveis. E também, né, pensando sempre em ciclovias, né, não em ciclofaixas. Quem mora aqui em Barão sabe que o que a gente tem de infraestrutura cicloviária
é a ciclofaixa que não funciona. Então, pensando como que a gente faz com que isso seja permanente, né? Seja uma ciclovia separada, segura, arborizada e sempre com arborização de copa contínua. Junto aos corredores ecológicos, às áreas de amortecimento, a Prefeitura também previa que tivesse sempre uma via de no mínimo 14 metros, separando a área urbanizada, né, edificada, desses corredores. Então, a gente também previu isso, mas não num formato típico de via para automóvel, pensando sim numa via compartilhada, que pudesse ter um piso diferenciado, ter um piso onde a água pudesse percolar. Então, dessa forma, a gente consegue um tipo de uso que vai limitar o número de automóveis que vão passar ali do lado. E quando a gente olha aquele plano inicial, as ruas que são compartilhadas são todas essas que estão aqui em marrom. Então, como dá para ver, é a minoria das ruas que são asfaltadas, que são pensadas para um tráfego de automóvel, para um tráfego de ônibus, né? Essas outras vias são pensadas realmente para ciclovia, né? Para bicicleta, para o pedestre, para ter um tipo de piso diferenciado, que a água possa percolar, e que tenha uma cobertura contínua também de copa, né? Arbórea. E aqui também, essas vias podem ter o tráfego fechado, né? Elas podem ser abertas, por exemplo, só para pessoas com baixa mobilidade, ou para acesso de carga durante a noite, né? Então, todas essas vias não precisam ter carros passando continuamente. Isso pode ser pensado em conjunto também com bolsões de estacionamento nas bordas, né, do campus, que assim a gente não precisa que os carros passem através do campus. Então, esse foi o pensamento que a gente teve, né, de minimizar ao máximo onde o automóvel privado pode passar dentro do campus. E a gente tem também algumas vias que, na verdade, são caminhos verdes, são exclusivos para pedestres, completamente arborizados, vegetados e com ciclovia separada. Também, para a gente não ter aquele impacto entre pedestre e ciclista. Tá? Então, aqui são vias que são mais voltadas para os pedestres mesmo. Então, gente, obrigado, Silane, obrigado, Marcelo, pela explanação. Acho que foi bem ilustrativo, né? bem didático, bem aprofundado. O que eu vou fazer agora? Né? Vou tentar ser rápido para a gente ter tempo para conversar. Tá? Nós vamos apresentar agora o faseamento da ocupação e quais serão os próximos passos, tá? Para o desenvolvimento do RICS. Então, esse faseamento, né, ele tem como diretriz fundamental a implantação gradual que aproveite a infraestrutura existente, como a Gabriela sempre falou, né, e a implantação de edificações que estejam próximas à Inova, que é uma área que a gente entende que deve ser adensada, né? Ou seja, quanto mais equipamentos forem colocados ali, a gente consegue ganhar em atratividade, tanto de instituições parceiras, quanto de elaboração de passagem de pessoas e atividades, né? E esses os princípios norteadores de constituição desse faseamento, né? Então, baseado nos ESG, sustentabilidade do metabolismo urbano, autossuficiência e eficiência energética, lixo zero, e todas essas características que são bastante importantes para a constituição desse faseamento. Então, esse plano de ocupação, ele então se estabelece nesse primeiro momento, ou seja, de 2025 a 2030, a nossa prioridade será fazer a ocupação em torno da atual sede da Inova, tá? Então, já pelos motivos que foram bastante trabalhados aqui pela professora Gabriela Senani, né? Ou seja, a gente já tem um mínimo de estrutura, a gente tem um ponto ali bastante importante, né? Sem grandes declives,
ele permite um adensamento, está próximo de outros equipamentos e outras instituições que são importantes para o RIDS e possibilita um núcleo irradiador de constituição da nossa proposta. Tá? Num segundo momento, portanto, na fase 2, de 30 a 40, a gente pretende também expandir essa ocupação para a área mais abaixo, né, descendo em direção à estrada de Mogi e aproveitando a conectividade com o CPQD. O CPQD também está desenvolvendo um projeto próprio de estabelecimento de um hub de inovação, já tem equipamentos muito interessantes, a gente já tem uma boa sinergia em termos de pesquisa e desenvolvimento e com isso a gente vai poder aproveitar esse potencial todo. Tá? E por fim, a última área, que é a área onde a gente entende que tem preferência para a atuação de atividades relacionadas à saúde, porque ela está muito próxima da nossa área da saúde, tá? O estabelecimento das áreas destinadas para equipamentos públicos e comunitários e as 2 quadras onde a gente deseja em que o futuro hospital metropolitano, se for realizado, se a convergência de forças acontecer, que a gente pretende que seja ocupado naquela área. Tá? Essa última fase, ela está prevista de 2040 a 2050. Então é uma propositura. É lógico que se acontecerem algumas convergências que possibilitem outro tipo de ocupação, a gente pode pensar também, mas é nesse primeiro momento a gente pensa dessa maneira o faseamento de ocupação da Fazenda Argentina. Tá? Por fim, esse modelo, essa proposta que foi aqui estabelecida para vocês, ela vai ser submetida ao Conselho Universitário agora em setembro. Sendo aprovada, a gente entra numa segunda e importante fase de implantação do RIDS, que é o estabelecimento do modelo de parceria propriamente dito, ou seja, como nós vamos ocupar essa área a partir desse, digamos, desse modelo, dessa proposta de ocupação que foi colocada aqui. Então a gente fez alguns estudos já de cunho jurídico, a gente entende que essa área, ela pode, segundo o aval dado previamente pela Procuradoria-Geral a partir de um estudo genérico e não de fatos concretos, a PG entende que a gente pode utilizar, guardadas as devidas características, a lei de inovação para ocupar essa área a partir da atratividade de empresas e instituições que tenham esse fim. Tá? Então, o uso do marco legal de ciência, tecnologia e inovação, desde que exigido o interesse público, dependendo da aprovação das instâncias normais da universidade, tendo contrapartidas que serão estabelecidas por nós, desses concessionários, formalizada por contrato e por convênios, porque não é apenas uma ocupação do território, mas é um projeto de pesquisa e desenvolvimento, é uma atividade de ciência, tecnologia e inovação, e com prazo determinado, serão as linhas mestras para a gente ocupar esse território. Tá? Esse processo, ele prevê, que é o que nós pretendemos, nós estamos trabalhando exatamente nesse momento para constituir. A gente precisa constituir um projeto de infraestrutura sustentável por isso. Então, vamos atrás de um projeto para isso e de financiamento para o estabelecimento dessa infraestrutura. Ele prevê o estabelecimento de critérios para esta parceria, no sentido não apenas jurídico, mas também dos princípios de ocupação que a universidade deseja. Tá? E ele prevê já a busca ativa de parceiros que possam estabelecer, de fato, equipamentos que possam dar atividade. Nossa primeira intenção, além de outras possíveis, é constituir um grande centro de transição ecológica que possa atrair diferentes empresas, diferentes interesses de pesquisa e diferentes atores públicos e privados na constituição de fato, um laboratório voltado para transição energética, para agricultura sustentável, para outras iniciativas nesse sentido. Então, é isso basicamente o que
que nós passaremos no Sul, e esses são os próximos passos do estabelecimento da nossa educação. Obrigado. Queria agora que a gente pudesse bater um papo e tirar todas as dúvidas de vocês. Bom dia a todos, eu sou Mariana, eu sou aluna da universidade, fiz a graduação, o mestrado, agora eu sou aluna do doutorado, sou orientando do professor Wagner, sou funcionária da universidade também e estou como vereadora na cidade de Campinas. Quero aí cumprimentar todo o esforço dos profissionais que estiverem envolvidos, mas eu preciso aqui fazer um diálogo muito honesto com vocês. Eu vou partir aqui a minha fala da premissa de algo que eu aprendi dentro da universidade como aluna das ciências sociais da universidade, que as questões elas são sistêmicas, que existe um sentido de totalidade e que as questões se desdobram na política e nos conflitos de interesse. Estou falando aqui, dialogando a partir de algo que eu aprendi dentro da universidade. E, na verdade, eu entendo que essa proposta de sustentabilidade, toda essa proposta que está sendo expressa aqui no RIDES, ela também exige que se reflita sobre um processo mais amplo e sistêmico que está em curso na cidade de Campinas, que eu vou tentar resumir muito brevemente aqui, porque é uma questão que exige um diálogo muito maior, e eu quero chamar com muita sinceridade a responsabilidade da universidade no enfrentamento a esse processo que nós estamos vivendo na cidade de Campinas. Não vai estar na ordem cronológica, eu vou citar alguns fatos, mas vou retomar para ficar melhor a compreensão. Em 2018, nós tivemos a discussão do plano diretor na cidade de Campinas. O estudo técnico que embasava o plano diretor, que foi produzido pela FUPAM, uma fundação ligada à USP, apontava na não necessidade da expansão da zona urbana na cidade de Campinas. Apontava que nos últimos 60 anos houve uma expansão urbana de mais de 1000% no território de Campinas e que essa expansão urbana serviu a uma lógica de valorização do mercado, porque quando você tem uma área rural e ela se torna urbana, existe uma valorização do mercado, que isso representava impacto ambiental e representava um custo para a cidade, porque o custo da urbanização é absorvida por todo mundo a partir do orçamento municipal. Então a cidade toda paga o custo dessa urbanização. Apesar do estudo técnico apontar isso, e aí no próprio plano diretor existe uma contradição interna, porque o plano diretor apontava os DOTs, e aqui o CEATEC eram parte desse DOTs, ao mesmo tempo que se tinha essa ideia da cidade compacta, da cidade multifuncional, ao mesmo tempo se expandiu, criou uma jabuticaba brasileira, que a gente nunca tinha visto em lugar nenhum, que é a zona de expansão urbana, que é uma zona que é passível de ser expandida, urbanizada, a partir de demanda, a partir da própria demanda na prefeitura. Essa questão que foi colocada aqui do protocolo, de condomínios que já haviam sido protocolos, na minha opinião, isso já estava sendo acordado faz tempo. Temos aqui várias pessoas que acompanharam aí o processo do plano diretor e, na verdade, a legislação do plano diretor abriu a porteira para essa expansão desordenada que está tendo um grande impacto sobre a cidade de Campinas. Ao mesmo tempo que se criou essa zona de expansão urbana, um pouco antes, vou citar, falei que não ia respeitar a ordem cronológica, mas para a ordem de entendimento, um pouco antes, em 2017, se alterou a lei da APA, a lei do Toninho, o legado que Toninho, nosso ex-prefeito, nos deixou, que protegia todos
longos fragmentos de mata na beira do rio Atibaia, o rio Atibaia, que é aquela região que é uma região de produção hídrica, e hoje 100% do abastecimento de água da cidade de Campinas vem do rio Atibaia. O impacto da soma dessas duas legislações está sendo a construção de condomínios, como o Santiene, que construiu um muro na beira do rio Atibaia, o Santana da Lapa, que está assoreando o Ribeirão das Cabras, que é um dos afluentes do rio Atibaia, a morte da biodiversidade por conta da construção de estradas pretensamente ecológicas. Também naquele período houve uma elevação do IPTU e da revisão da planta genérica de valores, que foi aprovada na Câmara Municipal. Pouco depois se aprovou a isenção da outorga onerosa do direito de construir. O que significa isso? Que se elevou o IPTU de toda a cidade e se deu uma isenção para os empreendimentos imobiliários que não pagam a outorga onerosa do direito de construir. Eu questionei o prefeito Dário Saad, que isso foi na gestão Jonas, mas também numa transição para o prefeito Dário Saad. Eu questionei o prefeito Dário Saad quanto a cidade tinha deixado de arrecadar por meio dessa isenção. E ele me respondeu que ele não sabia. Depois, a maioria da Câmara prorrogou ainda mais tempo essa isenção. Recentemente, nós tivemos a aprovação do PL 88, que alterou ainda mais, permitindo construção, quer dizer, verticalização, prédios de até 37 metros a 120 metros das nossas APPs. Eu estou falando isso porque existe um projeto de avanço da especulação imobiliária na cidade de Campinas e, queiramos ou não, o RID está sendo utilizado como sustentação política para esse projeto, porque carrega a grife da universidade como uma chancela de legitimação política perante a sociedade desse projeto de expansão da especulação imobiliária, que reforça o negacionismo inclusive o negacionismo climático. Nós estamos passando por um processo acelerado de devastação ambiental na cidade de Campinas. Eu entendo a preocupação da universidade de contemplar diversas demandas da sociedade, mas eu quero aqui, de forma muito honesta e sincera, quero chamar a atenção e convocar a universidade para que assuma a responsabilidade no sentido mais amplo e sistêmico com a cidade de Campinas, porque é preciso parar a especulação imobiliária, é preciso parar o que a gente está vivendo na cidade de Campinas, com incêndios, com a devastação dos nossos rios, com a expansão desses condomínios, porque nós estamos num momento de emergência climática. Então, o projeto do PIDES está tramitando, esteve na pauta na última reunião da Comissão de Constituição e Legalidade. Eu sou membro da Comissão de Constituição e Legalidade. Eu pedi vistas desse projeto, estou estudando. Iria ter uma reunião amanhã, essa reunião foi cancelada. Eu acho que foi cancelada exatamente porque eu pedi vistas e ela não ia voltar a tempo. Então foi muito sincronizado. Tenho feito a discussão, mas quero chamar também a responsabilidade da universidade, que a gente precisa ter uma visão sistêmica do que está em curso. Por isso também apresentei a Lei da Emergência Climática, que revoga a Lei 207, que é essa lei que expande o perímetro urbano, que, na minha opinião, é uma lei que, na verdade, é fazer passar boiada. O que está em curso é fazer passar boiada e nós precisamos fazer um diálogo muito sério com a sociedade. Obrigada. Obrigado, Mariana. Eu não quero ser indelicado, assim, mas se a gente pudesse ser mais breve, para que mais pessoas possam falar. Eu acho que uma boa parte das questões que eu poderia dizer, a Mariana já falou, mas eu tenho duas questões específicas que eu queria colocar. Quando vocês falam na questão do tal do hospital regional, né? Esse lado da cidade de Campinas, né, Barão Geraldo, Souza, toda a região norte, sudeste, nordeste, né, sudeste não, desculpa, nordeste, não tem equipamento de saúde. O hospital da Unicamp não nos atende, porque o hospital da Unicamp é um hospital de grande porte, atende Minas Gerais, atende uma comunidade muito maior, então não pode nos atender, né? E a gente está pensando em fazer um hospital regional aqui, do lado de
de Barão Geraldo que não tem sequer centro de saúde suficiente. Tá? Um morador de Souzas, por exemplo, ele tem que ir até o Ouro Verde para ser atendido. O morador de Barão Geraldo também tem o hospital da Unicamp aqui do lado. Por que não pensar num equipamento de saúde que atenda essa região? Vocês estão conversando com a comunidade? Qual comunidade? Só a comunidade interna? Que tal conversar um pouquinho com a comunidade externa e perceber o que ela está precisando? O que falta nessa região? Tem muita gente aqui que tem plano de saúde? Tem, mas tem muita gente que não tem e precisa do serviço público de saúde. E nós não temos esse serviço aqui nessa região, né? Não só aqui em Barão, mas em toda essa região norte e nordeste de Campinas. Tá? A outra questão, então, por favor, eu gostaria que pensassem, né, na possibilidade de se viabilizar nessas áreas destinadas, né, dentro da área da Unicamp, destinadas a equipamento, pensar num equipamento que atenda a região, né, que atenda aos seus vizinhos. E a outra questão que eu queria colocar é com relação às ameaças que foram ditas aqui. Né? Embora a Gabriela tenha dado a entender que a proposta de zoneamento do PIDES não foge muito do Masterplan, eu sinceramente vejo uma incompatibilidade total entre as duas propostas. Eu as vejo como incompatíveis. Né? E as ameaças que até para a implantação do RIDES Unicamp, quer dizer, até para a implantação desse polo na área da Unicamp, né, elas são muito sérias e dizem respeito a projetos da prefeitura, né, e a propostas de cunho meramente político. Né? A proposta de cunho, assim, o objetivo é favorecer o setor imobiliário. Então, assim, eu acho meio incoerente falar na prefeitura como parceira, ao mesmo tempo em que é a própria prefeitura que apresenta um projeto que é incompatível, no meu modesto entender, com o projeto de polo tecnológico que a Unicamp está apresentando. Tá? É só isso. Bom, bom dia a todos e a todas. Eu sou Wagner Romão, para quem não me conhece, eu sou professor de Ciência Política no Unifisc, sou membro do Conselho Universitário e queria pontuar algumas coisas também, tentar aqui me reservar, acho que tanto a fala da Tina como da Mariana, acho que dão um contexto mais geral, mas eu queria pontuar algumas coisas. Primeiro, algo que eu já venho falando, desde, acho, das primeiras reuniões com a comunidade externa, vou falar de novo. A gente ouve muito, né? Assim, foi muito legal ouvir as 3 apresentações, mas a gente ficou 1h30, 1h40, e provavelmente nós vamos ter 20 minutos para pontuar algumas coisas. Eu acho que a gente poderia tomar um cuidado melhor, né? Tanto com a nossa comunidade da Unicamp, como com a comunidade externa de Barão Geraldo, para que a gente possa ter espaços mais abertos de diálogo, né? Acho que isso é um primeiro ponto. Segunda coisa, acho que é muito importante demarcar sempre, né, às vezes fica sempre um subentendido do que é a relação, do que é o papel da Unicamp, do que é o papel da Prefeitura de Campinas, né, o que é o papel do Governo do Estado, porque em alguns momentos nesse processo todo, eu acompanho esses processos desde 2018, eu era presidente da Unicamp, quando o professor Marco Aurélio foi fazer uma apresentação, estava fazendo as apresentações nas congregações, eu pedi para ele ir à Unicamp apresentar a proposta do RIDES, né? Então acho que isso é importante, porque, por exemplo, né, aqui um pouco conectando com o debate do PIDES, uma das ameaças aqui, que é essa perspectiva de ocupação dessa área ao norte do RIDES, né, que é essa área aqui para cima, que se estende até o Bosque das Palmeiras lá em cima, e que certamente vai gerar uma enorme pressão por sistema viário, ela é um projeto da prefeitura, né? Quer dizer, o projeto da prefeitura ele é de ocupação dessa área,
ocupação da parte norte ali da Giuseppe Scalfaro até o Bosque das Palmeiras, com prédios que são atualmente de 12 andares, fruto do plano diretor de 2018 da Lei 207, todo o zoneamento que foi proposto para aqui. Né? Então, essa área, assim, talvez o meu ponto mais positivo de defesa do RITS, defesa da compra da Fazenda Argentina pela Unicamp, seja a de que a gente provocou aí uma contenção dessa especulação imobiliária que mais dia menos dia poderia atravessar todo esse território da Fazenda Argentina. Né? E aí, se o compromisso da Unicamp é que 75% dessa área seja de áreas não construídas, acho que esse é um elemento positivo, porque a gente mantém a salvo uma área que seria inevitavelmente capturada pelo mercado imobiliário mais dia menos dia. Embora no gráfico final aqui, da ocupação final, eu achei que está mais para 50-50 ali, Roberto. Depois você me esclarece ali, mas eu achei que está mais para 50-50 se não tiver mais área construída. Eu senti falta ali depois, queria esse esclarecimento. Queria esse esclarecimento aí, tá? Acho que é fundamental, né, incorporar a sociedade civil de Barão Geraldo, de Campinas, no Conselho Consultivo do RITS, tá? Essa é uma proposta concreta. Não dá para a gente ficar só com as empresas de alta tecnologia. Gabriela sabe, né, que nesses outras experiências, desses grandes hubs de tecnologia, existe sim uma grande participação da sociedade civil. Então eu acho que é fundamental que isso seja previsto. A sociedade civil ela é sempre um grande alerta sobre alguns desmandos, alguns exageros, né, que às vezes no campo da ciência e da tecnologia vai fazendo sem ter um anteparo ali social. Acho que é muito importante. Né? Por fim, assim, eu acho que, por exemplo, a questão do Parque das Anhumas, uma coisa que a gente discutiu muito, né, no âmbito do debate que a gente conseguiu fazer a partir de um requerimento ao Ministério Público no ano passado. A possibilidade de ocupação dessa região do Anhumas com um parque, ela é também, à medida que forem ocupados com os loteamentos, né, essa região que a Prefeitura quer fazer essa mudança de zoneamento para ocupação. Né? Então também é uma perspectiva de, sei lá, 2050, 2060, sabe-se lá quando. Então acho que esses elementos são importantes para que a gente possa também travar um diálogo aqui, em que a gente possa ter uma ideia de realmente como que será esse processo, quais são as etapas dele, o que a gente pode prometer e aquilo que a gente realmente não pode prometer, porque depende de uma série de circunstâncias e de contraposições políticas. Né? É isso, eu gostaria de falar mais coisas, infelizmente não vou poder participar do Consul de setembro, porque eu estou em licença eleitoral, mas esse debate tenho certeza vai continuar. Obrigado. Obrigado, Wagner. A minha pergunta é bem rápida, só que eu queria um esclarecimento a respeito dos projetos que as faculdades, os institutos vão desenvolver, em qual local e que tempo que isso vai ocorrer. Não sei se ficou muito claro para mim, se é na primeira etapa, se é na segunda etapa, só para levar a informação para as unidades, tá bom?